da nossa habilitação, que de fato a gente tem que ir primeiro na legislação. E fica aí o convite para todos os nossos participantes do Congresso para dar uma verificada aí na legislação pertinente. Muito obrigada, Exatamente. doutora. Obrigada Até a também. próxima. Tchau, tchau. E agora, pessoal, nós vamos convidar o doutor Damião Oliveira para falar sobre o tema aspectos fundamentais. Doutor Damião já está na sala? Oi, Sim, doutor. Tudo bem? Pronto, Boa tarde vamos a aí. todos. Os aspectos fundamentais da segurança da informação. Doutor Damião Oliveira é CDPO da Somex Group, mais de 27 anos de atuação na área de tecnologia, mais de 16 anos de atuação como instrutor do Sistema A, membro da Comissão de Proteção e Privacidade da OAB São Paulo, membro da Comissão de Marketplace da OAB São Paulo, certificação em cibersegurança, formação em computação forense, graduação em Big Data e inteligência artificial, graduando em análise forense e perícia criminal e DPO em mais de 34 empresas. Que currículo, hein, doutor Damião? Muito obrigada aí. E a palavra está com você. Legal, Fernanda. Obrigado a todos vocês. Para mim é um motivo de muita alegria, né, e satisfação de ser convidado pela OAB da Bahia, né, esse grande evento aí, pilotado pela Comissão de Direito Digital. E espero que todos gostem. E vou trazer um conteúdo muito especial para quem está nos assistindo nesse momento e para quem vai, obviamente, assistir mais adiante. Eu vou estar compartilhando aqui a tela para a gente começar aí já sem delongas, né? Trazer conteúdo. Vamos lá. Assim que estiver aparecendo, você me informa? Informo sim, ainda. Pronto, agora já está aparecendo para a gente. Legal. Então, nós vamos falar sobre alguns aspectos, né? Aspectos fundamentais da segurança da informação das empresas, né, que correm risco hoje nos projetos de adequação e nem sabem. Então, é necessário a gente contextualizar o quanto é temerário, né, alguns projetos de adequação que têm aparecido por aí, que têm sido desenvolvidos, sem, obviamente, atentar pelas questões de segurança da informação. Bom, aqui a doutora Fernanda já falou um pouco sobre as frentes que eu atuo, está aqui os meus contatos, né, logo nessa primeira página, tanto do LinkedIn quanto do Instagram. E vamos abordar, né, como que o processo de adequação ocorre. Hoje, muitos profissionais, muitos colegas, advogados, muitos profissionais da área de proteção e privacidade de dados têm uma metodologia, né? E essa metodologia ela pode ser própria, pode ser com base na ISO 27001, com base na ISO 27002, no SGPD. Mas sempre deixa uma pergunta, né? Será que toda essa metodologia tem realmente abraçado, né? Tem sido de uma forma ampla e objetiva no que tange à segurança da informação? Então, nós vamos verificar aqui que existem diferentes riscos, né? E esses riscos, toda e qualquer empresa está exposto, seja ele com um nível de impacto alto, médio ou grande, mas, obviamente, que cada nível, né, de risco vai estar atrelado ao tipo, né, à particularidade do negócio. Mas, de uma forma geral, né, todos esses riscos, né, eles sempre vai estar atrelado, como eu já disse, né, relacionado ao tipo de negócio que você tem, e esses dados são realmente valiosos. Por quê? Porque dependendo do tipo de dado que você vai tratar, do tipo de dado que você vai utilizar dentro da sua operação, ele inclusive pode ser considerado dado sensível, né? Mas e é a pergunta que fica, né? Como realizar um programa de adequação, né, realmente seguro, né, confiável e efetivo? Vou estar mostrando aqui nesse slide, né, o que todo mundo, e aí gostaria que vocês comentassem aí no chat, obviamente, se esse iceberg aí faz sentido, né?
Você que é profissional de proteção e privacidade de dados, você que é advogado, que atua aí no direito digital. Faz sentido esse slide para você? E aí você tem lá aquilo que todo empresário, né, toda empresa, né, todas as pessoas que, obviamente, não entendem, não têm a mínima noção do que é LGPD está ali, né, baseado apenas em quê? Em política de privacidade, né, aquele terminho lá que as pessoas às vezes copiam e colam de outro site, de outra empresa, ou colocam apenas aquele banner de consentimento de cookies, né, que na verdade só tem aquela opção, aquele botão lá, aceito, e aí quando você faz essa escolha, obviamente que você não está em conformidade, inclusive sobre um olhar que a própria NPD, né, uma orientação que a própria NPD colocou no mês passado sobre o próprio site do governo, o site gov.br. E logo abaixo, né, quando você visualiza o iceberg como um todo, né, você vê que há muito mais do que, obviamente, aquelas primeiras ações que a gente considera, inclusive, como primárias, né, obviamente, mas tem muita coisa a ser feito, tem a sopa de letrinha, né, o RPD, o LIA, o ROPO, o PIA. Além disso, tem as questões de segurança que a gente vai abordar, boas práticas, monitoramento, gestão de ativos e o plano de continuidade lá embaixo, porque não adianta você implementar segurança, implementar conformidade, se você não atentar também para um plano de continuidade. E aí eu chamo a atenção exatamente para um item que a gente vai falar logo a seguir, que é isso aqui, ó, o monitoramento de ativos. E aí você vai falar, não, o que o monitoramento de ativos tem a ver com a conformidade com a LGPD? O que o monitoramento de ativos tem a ver com a segurança da informação? E aí a gente vai abordar mais adiante os pilares, né? Por que é importante você implementar um sistema de monitoramento de ativos? O primeiro ponto é a segurança aprimorada, né? Por quê? Porque quando você instala, quando você configura uma gestão de ativos, alguns patches, né, que fazem correções de vulnerabilidades e problemas de segurança dentro dos seus equipamentos, vão aplicar de forma automática, deixando a vulnerabilidade cada vez menor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a continuidade dos negócios. E aí, quando a gente fala de continuidade do negócio, cabe ressaltar que esses patches, né, ele acabam corrigindo problemas de confiabilidade, né? E aí, quando a gente fala que precisa ser confiável, também corrige o desempenho. Talvez um equipamento que você tem hoje que está rodando, ele está lento, porque não tem patches atualizados dentro do seu equipamento, né? Então, essa vulnerabilidade pode fazer com que o seu sistema possa cair e, obviamente, você perder produtividade, seja ele dentro do seu escritório, até mesmo seu escritório de advocacia ou o escritório do seu cliente. A proteção proativa, o que seria uma proteção proativa, né? Esse gerenciamento de patches, ele ajuda a aplicar proativamente, sempre que alguma coisa está com problema, sempre que o sistema identificar que existe uma necessidade de fazer essa atualização, ele vai corrigir, tá certo? Evitando que você espere dar um problema para poder corrigir. E por último, eu gostaria de ressaltar, né, e aí está aí a razão de você trazer isso para dentro do contexto de um programa de adequação, cumprindo as regras de conformidade. Ou seja, as estruturas de conformidade geralmente exigem que as organizações mantenham o quê? O software atualizado como parte do requisito de segurança. Pô, Damião, mas onde está escrito isso na LGPD? Como que eu faço para identificar realmente se isso é um requisito legal ou não é um requisito legal? Então, eu trago para vocês agora a previsão legal. Está aqui, ó. O artigo de 46, ele diz que os agentes de tratamento devem adotar o quê? Medidas técnicas, né, e administrativas, medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ilícitas ou de destruição, perda, alteração, comunicação
ou qualquer forma de tratamento inadequado e ilícito. Então, no artigo 46, já vem abraçando as medidas técnicas que é necessário para que o tratamento de dados não tenha todas essas situações ilícitas, né, ou acidentais. E no artigo 49, o que, que ele traz? Traz assim, ó, os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais. E aí, quando a gente fala sistema, abraça tudo. Muita gente fala, meu dado está na nuvem, está seguro. Mas para você acessar a nuvem, você precisa de um device. E esse device, e esse equipamento, ele realmente está seguro? É bem complexo, né? Então, o artigo 49 ele diz que os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. Atentem que ele fala das demais normas regulamentares. Tá certo? Tem mais. O artigo 50 traz para a gente aqui, ó, que os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, de forma individual ou por meio de associação, poderão formular regras de boas práticas, de governança e que estabeleçam condições de organização. E aí eu gostaria de chamar aqui a atenção para a letra H, que diz assim, ó, que esse programa, né, de governança seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de quê? A partir de um monitoramento contínuo e, obviamente, de avaliações periódicas. Então, quando a gente enxerga, né, um plano de adequação, um projeto de adequação um pouco mais robusto relacionado à segurança da informação, muitas pessoas até se assustam. Por que eu trago esse slide, né? Porque muita gente não sabe. Eu vou trazer um exemplo aqui bem prático do que a falta dessa gestão, a falta dessa visão acabou custando. O caso Marriott, né, que aconteceu lá um incidente de segurança em 2018. O que aconteceu? Em 2016, a Starwood Hotels Group foi comprado pelo grupo Marriott, né? E aí, em 2018, teve esse incidente de segurança que todo mundo sabe, né? Houve esse vazamento aí de 339 milhões de registros de hóspedes. Em 2019, saiu uma multa, né? Foi uma multa milionardária, né? Eu gosto de usar esse termo porque é mais do que milionária, né? De 124 milhões de dólares. Na época, o câmbio nacional era de 470 milhões de reais, né? E em 2020 ainda tiveram outro incidente de segurança que, na verdade, acabou vazando, né, sendo afetado ali 5,2 milhões de registros de hóspedes, né? Inclusive, essa multa de 2019 foi reduzida após recurso, colocado a pandemia como um fator decisivo para essa redução. Então, eles pagaram apenas 24 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de reais. E aí, quando você fala assim, pô, o grupo Marriott, né? A gente está falando de todas essas marcas aí que foram afetadas no mundo. Então, falando de 339 milhões de registros de hóspedes, a gente está falando do Brasil em meio de titulares envolvidos. E aí, gostaria até de comentar, pedir a vocês para comentar aí no chat, né? Se vocês sabiam que essa multa foi reduzida e que o mais importante disso aqui, pessoal, vocês viram lá naquele relatório, naquele cronograma, né, das ações, que eles compraram em 2016. Só que aqui, ó, em 2014, o sistema da Starwood já existia uma vulnerabilidade. Então, após a investigação, né, que a autoridade britânica disse, afirmou, assinou, chancelou, dizendo que o Marriott não foi capaz de fazer uma identificação da vulnerabilidade no sistema da Starwood. Ou seja, eles compraram um conglomerado de hotéis, um legado deles, trouxeram um sistema de gestão e que não fizeram o mínimo, que é um due diligence, entender como que eles conceberam o sistema. E não foi feito, obviamente, ali um pen test. E aí, por que obviamente, muita gente fala, mas o negócio aconteceu em 2016, né? A vulnerabilidade
foi o legado da empresa anterior, porque a gente trazendo para o nosso contexto hoje da LGPD, e aí quando eles foram, o incidente foi descoberto, até as unidades aqui do Brasil, por exemplo, eles puderam apurar que teve vazamento, né, de titulares aqui no Brasil. E aí, trazendo para a LGPD de uma forma um pouco mais clara, as responsabilidades previstas na lei, no artigo 42, impactam diretamente o hotel, inclusive com sanções administrativas e ações cíveis que correm de forma solidária, onde seguem de forma também independente, ou seja, entender que um sistema que você está comprando, um sistema que a sua empresa ou que o seu escritório de advocacia está implementando, ele pode colocar em risco não só todo um trabalho que está sendo feito no seu cliente, mas como também levar o seu negócio a perda significativa se houver um incidente. Então, procure sempre investigar os sistemas legados de plataformas que você sai comprando, sai usando, tá certo? Aqui a gente está trazendo também alguns incidentes relevantes, né? E é por isso que isso acontece, né? Muitas empresas aí em 2020 sofreram invasões, né, incidentes de segurança que tiveram casos divulgados. Em 2020 tivemos ali um ataque em massa às empresas de energia, ao Tribunal Superior Eleitoral ali em novembro. Em 2021, nós tivemos aí um mapa um pouco mais colorido, né? Tivemos ali Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Civil de São Paulo, o SBT, o caso emblemático do SBT e tantas outras. Tivemos também, em 2022, o governo da Ucrânia, o governo da Rússia, né, aquela troca de invasões e de incidentes de segurança. Para quem tem conta nesses bancos digitais ou bancos tradicionais, em março desse ano tivemos ali uma grande um grande hall de incidentes ali com o Nubank, com o Itaú, com o C6 Bank. E depois, em abril, teve um outro incidente de segurança com o C6 Bank. E aí, por que que isso acontece? Porque o despreparo é evidenciado, né? Muitas empresas, muitos consultores e muitos escritórios não estão preparados para realmente adotar práticas que sejam efetivas de segurança da informação. Então, observar todos esses controles que nós falamos, que inclusive pergunto para vocês aí no chat. Gestão de ativos, análise de vulnerabilidade, due diligence, são temas desconhecidos em seu projeto de adequação? Faço essa pergunta para vocês. Se hoje em seu negócio não existe um setor, um profissional ou uma equipe que trata esses assuntos de forma bem profissional, olha, o seu projeto pode estar a ver navios, ou seja, daqui a pouco vai ter problema e não vai adiantar você colocar documento que tente, obviamente, mitigar esses riscos. O que precisa realmente ter profissionais ou uma equipe qualificada que possa te orientar e proteger o teu processo, o teu projeto de adequação. Mas como que você consegue vencer esse desafio, né? A pergunta é: será que eu consigo fazer isso sozinho? Levando o teu negócio para um outro nível. Uma boa saída é você realmente contratar um parceiro de segurança da informação, né? Encontrar empresas especialistas, pedir realmente ajuda. A gente sabe que LGPD, o nome já próprio diz, né? É a lei geral. Então, trazer, obviamente, somente para o mundo do advogado, é impossível você adequar uma empresa, adequar um negócio, quando você pensa em uma lei que é multidisciplinar. Então, sempre procurar um parceiro, seja ele estratégico, para poder te ajudar realmente trazendo que os riscos podem ser mitigados mesmo antes de você iniciar um projeto de adequação. Então, trazendo para vocês aqui as dicas de segurança, deixar aí para você que está nos assistindo nesse momento, que vai assistir depois. Quando você for tratar dados pessoais, pense sempre na minimização, ou seja, colete apenas o necessário, porque assim você diminui a sua responsabilidade. Tenha contratos claros, e obviamente que a gente vê alguns erros
em alguns projetos, que são contratos confusos, com aqueles copy-cole lá de controlador e operador. Não, você tem que ter contrato claro, que defina de quem é a responsabilidade. Se acontecer um incidente, o que que você precisa fazer? Como que você precisa fazer? Criar um plano de ação em caso de incidentes é fundamental. Monitorar as atividades é importante demais, né? Internas e externas. E aí cai, obviamente, aí para prevenção de PETs. Investir em ferramenta de segurança para proteção e de riscos ocultos. E, por último, deixar aí uma sessão de dúvidas num QA, se houver algumas dúvidas referente à nossa explanação, à nossa apresentação, a gente está aqui para responder. Então, muito obrigado pela oportunidade, Fernanda, e devolvo aí o painel para você, para a gente poder bater um papo, né? E quem sabe aí tirar as dúvidas do chat, beleza? Doutor Damião, muito obrigada pela sua apresentação. Aqui tem bastante gente me parabenizando, né? Sou Max, chegamos para somar. G20, proteção e privacidade, fuja dos piratas da LGPD. Tem uma legião de fãs aqui, viu? Legal, legal. Pessoal, com bastante interação aqui com a apresentação. A gente gostaria de lhe agradecer pela participação. Aqui surgiu uma pergunta. Legal. Além de ferramentas, preciso de um DPO? Precisa de um DPO, né? Então, a gente tem é uma grande pergunta, Fernanda, porque assim, mesmo após a resolução, né, número 2, que determinou ali que empresas que tratam dados, né, em um menor volume, no menor porte, iriam ser isentos dessa opção. Só que no próprio artigo 11, né, ele traz uma advertência de que indicar um encarregado de dados sempre vai ser uma boa prática e será levado em consideração em caso de incidente. Se acontecer um incidente, a primeira coisa que eles vão pegar, a NPD vai falar assim: olha, você tem DPO nomeado? Não. Olha, perdeu um pontinho ali. Então, é um conselho. Você Podendo, tenham. podendo ter, nem que seja DPO as a service, né? Pagando ali uma mensalidade, né? Um projeto, porque existem hoje diversas empresas que fazem esse tipo de ação. Então, podendo ter, tenha DPO, por favor. Para a gente concluir, tem aqui uma pergunta de Daniel Carnaúba. Qual o principal desafio que você identificou nessa sua jornada de DPO? Boa, Daniel. Obrigado pela participação. E ontem, inclusive, gostaria até de agradecer aí por ele ter palestrado, foi muito top a palestra dele. O doutor Diogo também trouxe muito contexto de segurança da informação. O principal desafio que eu identifico, né, e aí são mais de 34 empresas hoje que eu sou encarregado de dados, eu identifico que é a falta de conhecimento realmente da lei, sabe? Dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, não há como você separar pessoas que vão operar a LGPD e pessoas que não vão operar a LGPD. Dentro de um negócio é do POP, LGPD, a proteção de dados é do POP, é do porteiro ao presidente, é do presidente ao porteiro. Não tem como ser diferente, Fernando. Então, Não, eu trago isso, eu trago esse é o principal, o maior desafio, é a falta de conhecimento e de engajamento dos profissionais e das pessoas, beleza? E por fim, temos mais um, a gente tem um minutinho só. Vamos Éder lá. Borges. Damião, qual o prazo médio para adequação de uma empresa? Boa pergunta, grande Éder. Cara, depende. O advogado gosta de falar isso. Depende. Se o time for enganjado, né? E depende muito do tamanho do negócio, né? Vou tirar, por exemplo, os nossos clientes. Eu tenho clientes que começaram o processo em 3 meses, eles tiveram um nível de maturidade muito grande, e teve cliente que em 1 ano não tiveram um nível de maturidade tão grande, né? Então, acho que isso é muito subjetivo, mas eu acho que 1 ano é o suficiente para que o cliente tenha maturidade e, a partir dali, você seguir com um planejamento estratégico de fazer aquele ciclo de monitoramento, né? Revisões, Sim. revisões,
revisões. LGPD eu gosto de falar que é finito, é infinito, né? Você acaba Sim. aqui, porque você tem por exemplo, um colaborador que foi treinado hoje, passa 8 meses e ele é demitido. E aí a empresa, se ele foi demitido, vai contratar outro. Entrou outro colaborador no lugar dele, a empresa deixa de estar em conformidade. É O assim que desa o desafio não é só na adequação, é na manutenção, né, de todos os programas que são implementados em várias vertentes de dentro de uma mesma empresa. isso, manutenção, controles, né? E foi aquilo que eu disse. A visão da adequação de LGPD vai além de documentação, monitoramento de ativos é muito importante. E aí eu faço até uma pergunta para todo mundo que está assistindo aí agora e está no chat. Quem fez o backup do seu aparelho telefônico hoje? Quem trocou a senha do teu celular hoje? Qual foi a última vez que você trocou a senha do seu e-mail? Gente, isso é segurança da informação. Muito obrigado ao AB Bahia, obrigado pelo painel. Fantástico aí o evento de vocês e estou aí à disposição para responder. A apresentação está disponível, vocês podem disponibilizar lá no portal para quem quiser baixar, porque com certeza ali tem conteúdo relevante para que vocês possam disseminar. Beleza? Muito obrigada, doutor. Tenha uma boa tarde. Caso possa, continue nos acompanhando aí, que ainda tem muito conteúdo bacana pela frente. Com certeza, estou aqui esperando aí os próximos profissionais com muito orgulho aí. Obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. Tchau, tchau.